és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, você crismando, nós estamos aqui hoje para o nosso 5º encontro da Crisma, nesta caminhada em que estamos meditando sobre o querigma, o anúncio do Senhor. Então vamos iniciar este momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo ilumine nossa mente, ilumine nosso coração, esteja junto de nós neste momento, nos conduzindo e nos guiando, para que possamos abrir nosso coração à palavra do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, você, crismando, crismanda, que está se preparando para receber o sacramento da crisma. É um prazer estar aqui com você, seja nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, no horário que você estiver assistindo. Meu nome é Cristiano, sou seminarista aqui da nossa paróquia de São Sebastião. Estou no 2º ano da filosofia no seminário de São Carlos. E hoje estou aqui para nós darmos continuidade aos nossos encontros. O encontro de hoje tem como tema Jesus Cristo é o Senhor. E é de grande relevância esta temática para você que está se preparando para receber o sacramento da confirmação. Este sacramento que vem para confirmar o batismo. Sacramento do batismo que nos torna filhos e filhas de Deus, que você já recebeu e agora você está se preparando para receber o sacramento da confirmação. E este sacramento ele vem confirmar, vem selar esta missão, este chamado que você recebeu no sacramento do batismo a ser servo de Jesus Cristo, a ser missionário de Jesus Cristo. Lembrando que o sacramento do batismo ele nos convoca a anunciarmos o Senhor. E é este senhorio de Jesus que hoje nós vamos meditar, que nós vamos refletir. Lembrando que hoje este tema vem nos mostrar que Jesus Cristo é o Senhor de toda a nossa vida. Ele que conduz nossos passos, nossas vontades, as nossas decisões. Senhor é aquele que tem direito e autoridade sobre tudo. Ou seja, Jesus é o dono de nossas vidas. Mas para nós entendermos o senhorio de Jesus, é preciso que nós entendamos o que é redenção. Muitas pessoas entendem redenção como perdão dos pecados ou até mesmo salvação. Mas a redenção vai além disso. Redenção ela está ligada à ideia de resgate, de remissão. Readquirir uma propriedade que estava perdida, ou um pagamento de uma dívida feita por meio do amor. E é isso que nós vemos na figura de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo, aquilo que Ele fez por nós. Lembrando, como nós já vimos nos encontros anteriores, sobre a ideia de pecado, o que é pecado, e também sobre salvação, nós temos que lembrar que o homem, ele vivia numa condição de escravo.
como nós vemos na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 19, nós vamos ler aqui juntos. Mesmo continuam escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o domina. Então nós temos essa ideia de que o pecado, ele é capaz de tornar o homem escravo, de dominá-lo. E ele não consegue se libertar dessa situação. Ele não conseguia se libertar dessa situação. Então Jesus, ele vem ao mundo, o Filho unigênito de Deus. E ele vem por uma obra do amor do próprio Deus, que quer salvar a humanidade. E ele quer mudar essa condição de escravidão em que os homens se encontravam. Lembremos do pecado original, Adão e Eva, que por quererem se tornar igual a Deus, por não aceitarem, quererem uma condição melhor, eles se tornam escravos, porque através da vontade de querer e querer mais, o ser humano ele vai entrando nessa condição de escravidão. E Jesus, ele nos garante a libertação. Se nós pegarmos na carta aos Colossenses, no capítulo 1, nós vamos ver, capítulo 1, versículos 13 a 14. Foi ele que nos livrou do poder das trevas, transferindo-nos para o reino do seu Filho amado, no qual nós temos a redenção, o perdão dos pecados. Então nós temos aqui Jesus Cristo, que nos livra do poder das trevas, nos livra das amarras de Satanás, simplesmente porque nos ama. Isso que nós também já vimos nos demais encontros. E aqui essa palavra que nós vimos, a redenção, ou seja, não apenas o perdão dos pecados, mas um resgate. Jesus que vem para nos resgatar do poder das trevas. Então nós fomos arrancados, libertos, livres do poder das trevas. Nessa mesma carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 14 a 15, nós temos também essa passagem. Deus anulou o documento que por suas prescrições nos era contrário e o eliminou, cravando-o na cruz. Ou seja, é por meio da cruz que Jesus nos liberta de todo o pecado, de toda a amarra que nos escraviza. Cristo comprou-nos para Deus através da sua morte de cruz. E é o que nós vemos também no livro do Apocalipse de São João, no capítulo 5, versículos de 9 a 10. Porque foste imolado e com teu sangue adquiriste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Fizestes dele, para o nosso Deus, um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esse reino de sacerdotes que reinarão sobre a terra somos todos nós, batizados no Espírito Santo, que recebemos a salvação de Deus. Então, através do batismo, através da salvação de Jesus Cristo, todos nós também passamos a ser propriedade de Deus. Só que como que foi feito esse pagamento? Lembra que eu dizia que redenção é um pagamento de uma dívida de amor, feita por amor? Esse preço que pagou a nossa salvação, que nos libertou do pecado, nós vemos lá na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 19. Tende consciência de que fostes resgatados da vida fútil, transmitida pelos antepassados, não ao preço de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha. Então a carta de São Pedro vem nos mostrar que o que pagou a nossa salvação não foi as coisas materiais, como a prata ou o ouro, mas uma coisa muito mais valiosa, o próprio sangue de Jesus Cristo, ele que morreu na cruz para nossa salvação, para nos libertar de todo o mal. Portanto, através deste pagamento, nós nos tornamos propriedade de Deus. Nós, batizados, e vocês que estão se preparando para confirmar este sacramento do batismo, são propriedade do Senhor, pertencem ao Senhor. E nós somos chamados a sermos verdadeiras propriedades, servos de Deus, servos e escravos do Senhor. Só que é interessante que o amor de Deus ele é tão infinito e a sua misericórdia é tão grande, que em nenhum momento ele nos obriga, ele nos impõe esse senhorio dele sobre cada um de nós. Jesus é o Senhor,
mas em nenhum momento ele impõe que nós sejamos servos. Afinal, nós somos livres, nós temos a nossa liberdade. E pela sua morte, pela sua entrega, nós fomos também libertos de qualquer escravidão. Mas nós somos chamados a assumirmos uma posição de servos diante de Deus. Só que essa posição de servos não é uma imposição. Diante da nossa liberdade, nós somos chamados por amor a sermos escravos de Cristo. Isso nos leva a amá-lo, e esse amor que nós somos chamados a dar a Cristo é o que nos faz compreender o seu amor também por cada um de nós. Quanto mais nós compreendermos o mistério da cruz, quanto mais nós compreendermos que Jesus entregou a sua vida por cada um de nós, mas nós vamos também querer amá-lo. Então, essa liberdade faz com que nós mesmos busquemos amar a Jesus Cristo. E essa resposta que nós temos que dar a esse amor tem que ser uma resposta definitiva. Se nós observarmos na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículos de 14 a 15, nós temos que o amor de Cristo nos impele, e isso consideramos. Um só morreu por todos, e portanto todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, é através do amor de Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós e que também sepultou a nossa vida de pecado e que nos faz renascer pela água do batismo para uma vida nova e pelo sacramento da confirmação, nos confirma nessa missão, que nós também somos chamados a não viver para nós mesmos, mas a viver para o próximo, a viver para o irmão, a renunciarmos tudo aquilo que nos afasta do seguimento de Jesus Cristo, que tem que ser o Senhor e o centro de nossas vidas. Então nós somos chamados a renunciar tudo aquilo que nos afasta do Senhor, a renunciar inclusive a nossa liberdade. Na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo de 7 a 8, nós temos a seguinte passagem: mas essas coisas que eram lucro para mim, considerai-as prejuízo por causa de Cristo. Mais que isso, julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo, que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo. Nós somos chamados, portanto, a deixar de lado tudo aquilo que nos afasta do seguimento de Jesus Cristo. Isso quer dizer que nós temos que renunciar tudo aquilo que é deste mundo e que muitas vezes pode parecer algo que não vai nos causar mal, que não vai nos escravizar, mas que no fundo nós sabemos que nos escraviza, que pode realmente nos afastar de Jesus Cristo. Nós temos que abrir mão do controle das nossas vidas e nos rendermos ao senhorio de Jesus Cristo. Lembremos sempre que isso é um chamado constante a assumirmos essa salvação por meio de uma conversão. Isso implica que nós não devemos apenas ter uma vida de falar de Jesus Cristo através das palavras, não apenas buscar o sacramento da confissão quando nós estamos arrependidos de nossos pecados, a absolvição dos pecados. Isso é importante, mas mais que isso, exige radicalidade, exige mudança de vida. Nós temos que assumir realmente que nós queremos assumir essa salvação, nós queremos assumir o nosso chamado à santidade, à conversão, fazendo Jesus Cristo o Senhor de nossas vidas. Então, para isso, eu sou chamado a renunciar à minha liberdade. Eu sou livre, como São Paulo diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, viver o senhorio de Jesus em nossas vidas é assumir essa mudança radical de vida. Não apenas uma mudança de palavras, não apenas com os lábios. Vocês que estão se preparando para esse sacramento da crisma, às vezes você pode se perguntar, mas quer dizer que se eu for crismado, eu já aceitei Jesus na minha vida, que a partir de agora não vai me acontecer mais nada de mal,
que o sacramento da crisma, eu estou fazendo os encontros, vou ser crismado e terminou aí. Na verdade, o sacramento da crisma ele é como que fosse um início. É uma força que o Espírito Santo vai te dar para que você realmente aceite Jesus como Senhor da sua vida. E aceitar Jesus como Senhor da sua vida é muito mais do que simplesmente ser crismado. É realmente seguir os passos de Jesus Cristo e viver os seus ensinamentos. Os apóstolos de Jesus, os seus discípulos, sempre souberam que seguir Jesus Cristo implica em renunciar tudo aquilo que é do mundo, renunciar muitas vezes aquilo que nós temos apego, que nós temos dificuldade em largar. Quantas situações do nosso dia a dia a gente fica apegado, a gente tem dificuldade de deixar de lado. E quantas dessas situações nos afastam de Jesus? No Evangelho de João, nós temos no capítulo 21, uma passagem muito bela. Essa passagem ela se passa após a ressurreição de Jesus. É lá no último capítulo do livro de São João, do Evangelho de São João. Capítulo 21, versículos de 1 a 14. Depois disso, Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se desse modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Eu vou pescar. Eles responderam: Nós também vamos contigo. Saíram então e subiram ao barco, mas não pescaram nada naquela noite. Pela manhã, Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Este perguntou-lhes: Filhinhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Eles lançaram a rede e já não conseguiam puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois estava despido, e lançou-se à água. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. De fato, não estavam longe da terra, mas somente uns 200 covados. Quando saltaram à terra, viram um braseiro preparado com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus veio, tomou o pão e lhes deu, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, se manifestou aos discípulos. Nós vemos nessa passagem que os discípulos, os apóstolos, estavam pescando. Só que a pesca deles foi frustrada, eles não conseguiram pegar nenhum peixe. E quando Jesus aparece e fala com eles, nós temos a figura do discípulo amado, que fala: é o Senhor. O discípulo amado, nós sabemos que era João. Ele reconheceu Jesus como Senhor. Nós somos também chamados a reconhecer Jesus como Senhor. Só que nós temos que ter uma atitude, além de reconhecimento, a atitude de Pedro. Pedro, ele sai ao encontro de Jesus. Ele não fica simplesmente dizendo que é o Senhor, ele vai ao encontro. Então, essa é a nossa missão. Reconhecer Jesus como Senhor de nossas vidas. Ir ao encontro dele. Só que isso tudo requer renúncia e busca de santidade. Nós somos chamados então a aceitá-lo como único Senhor de nossas vidas, a renunciar todas as práticas de nossa vida que não fazem com que Jesus seja o centro, que Jesus seja o Senhor de nossas vidas, renunciar o que nos afasta de Deus e aquilo que nos escraviza. Caros crismandos, caras crismandas,
Hoje a nossa dinâmica, ela é um pouco diferente. A nossa dinâmica, nós vamos fazer uma oração muito prática, aplicando aquilo que nós meditamos e refletimos no encontro de hoje. Essa oração ela é conhecida como a oração de renúncia do mal, e nós vamos também renovar as promessas do nosso batismo. Por isso que nós estamos aqui, na capela do batismo de nossa paróquia. Muitos de vocês foram batizados aqui na nossa igreja matriz, ou aqui na nossa paróquia, e esse local, junto à luz do Círio Pascal, Círio Pascal que representa o próprio Cristo, nós vamos então renunciar a todo o mal, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Então, se você está em casa neste momento, que nós possamos, juntos, no momento de oração, silencie seu coração neste momento, e vamos colocar tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que nos impede de seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pelo Senhor Jesus, por este sinal da cruz, envolva todos nós, nossos familiares, tudo aquilo que temos, no seu amor, no seu poder, no seu sangue, para afastar tudo aquilo que não pertence ao vosso senhorio. Então nós renunciamos neste momento a todo mal, renunciamos a Satanás, a todo pecado, a ele que é o pai da mentira. Renunciamos também tudo aquilo que dentro de nós nos impede de vivermos o nosso batismo, nossa impaciência, nossa raiva, nosso ressentimento, nossa mágoa, nossa tensão, agressividade, tudo aquilo que nos tira do convívio dos nossos irmãos, que impede nós de vivermos bem conosco mesmos, nossa relação junto de Deus. Renunciamos todo desânimo, toda tristeza, todo sentimento ruim que está dentro de nós. Renunciamos todo medo, toda angústia, toda preocupação, qualquer trauma que exista dentro de nós. Renunciamos também todo espírito de vingança, todo espírito de revolta contra Deus, contra um irmão, contra nós mesmos, contra alguém de nossa família. Enfim, neste momento eu convido você a pensar naquilo que você tem dentro de si, dentro de seus pensamentos, tudo aquilo que te afasta, algum comportamento, alguma atitude que te impede de seguir a Jesus Cristo. Qualquer sentimento de avareza, de apego, qualquer espírito de gula, de droga, de fumo, enfim, o alcoolismo. Nós renunciamos, Senhor Jesus, e colocamos diante da Tua cruz, Tu que és o Senhor de nossa vida. Renunciamos qualquer espírito de ciúme, de inveja, qualquer espírito de palavrão, qualquer espírito que nos leve a viver a nossa sexualidade distante daquilo que o Senhor coloca como nossa vocação. Nós renunciamos, Senhor, tudo aquilo que está em desajuste em nossa vida. Nós renunciamos, Senhor, toda vaidade, todo orgulho, renunciamos todo apego material, todo desejo de consumo, todo espírito de superstição, descrença, todo espírito de dúvida e confusão religiosa. Renunciamos, Senhor, nosso desejo de ler horóscopos, adivinhação. Nós sabemos que isso não pertence a Ti, Senhor. Renunciamos tudo aquilo que nos coloca próximo de qualquer idolatria, Senhor. Idolatria de falsas religiões, idolatria ao dinheiro, aos bens materiais. Renunciamos de todo o coração a tudo aquilo que nos afasta da nossa vocação de batizados. Renunciamos todos os objetos supersticiosos que temos em casa, que trazemos conosco, toda literatura, filmes e músicas que ou qualquer informação que é contrária à doutrina cristã, à doutrina católica, aquela doutrina que nos vem através da vossa salvação. Renunciamos a todo espírito do mundo, a todo modo de viver que não é aquele que o Senhor nos convida a viver. Então, em nome de Jesus, proibimos de nos prejudicar de todo espírito do mal, e em nome de Jesus ordenamos a todo espírito do mal, do qual tenha se aproximado de nós, que aos pés da cruz do Senhor, que o Senhor o disponha como lhe aprouver. Obrigado, Jesus, porque você me libertou. Jesus Cristo
é meu único dono e Senhor. Você repita agora comigo: Jesus Cristo é meu único dono e Senhor. Deus é meu Pai. O Espírito Santo é quem me guia. Maria é minha mãe. Meus irmãos e minhas irmãs, para encerrarmos este momento, nós vamos fazer agora a renovação das nossas promessas batismais. Renovando tudo aquilo que no dia de nosso batismo nós ou nossos pais e padrinhos prometeram. E essa mesma renovação vocês farão no dia também em que receberão o sacramento da crisma. Então, nessas 3 primeiras perguntas, nós vamos diante da pia batismal, diante do círio pascal, que é a própria luz do Cristo ressuscitado, renovar. Então vocês vão dizer nas 3 primeiras perguntas: renuncio, e nas demais, creio. Para viver na liberdade de filhos e filhas de Deus, renunciais ao pecado. Renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós. Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado. Renuncio. Agora a resposta será: creio. Crês em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Crês que Jesus é o Filho do Pai e morreu para te salvar? Creio. Crês que o Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, habita em teu coração? Creio. Creio. Crês que a Igreja Católica é a única verdadeira? Creio. Crês que és membro vivo desta Igreja? Creio. Crês que és responsável pelo nome da Igreja e pela expansão do reino de Deus? Creio. Crês que devemos ajudar preferencialmente os mais pobres? Creio. Crês que a Bíblia é a palavra viva do Deus vivo? Creio. Crês que a palavra de Deus alimenta, liberta, cura e leva ao perdão dos pecados? Creio. Crês que Deus, sendo amor infinito, não criou o inferno? Creio. Crês que cada um busca o inferno quando livre e conscientemente se afasta de Deus? Creio. Crês que o amor livre, as relações pré-matrimoniais, o aborto, o meretrício e o divórcio se opõem à doutrina cristã? Creio. Crês que todos os males, mortes, doenças, guerras, não provêm de Deus, mas do abuso da nossa liberdade? Creio. Crês que de todos os males, até do pecado, se arrependido e confessado, Deus tem poder de tirar um bem maior? Creio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nós também vamos ter um desafio para você que esteve conosco neste encontro. Então, ao longo desta semana, nós vamos deixar, durante a música que vamos cantar agora ao final do encontro, durante o vídeo você vai ver 4 passagens bíblicas. Algumas delas nós já lemos também no encontro de hoje. Você vai ler novamente essas passagens. Então você vai pegar na sua Bíblia, você vai pegar as 4 passagens, e aquela com a qual você mais se identificar, você vai escolher aquela que mais tocou seu coração, e você vai escolher alguém de sua família ou algum amigo, e você vai anunciar essa passagem para essa pessoa, e vai dizer por que você acha que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e da sua história. Então esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, você vai fazer uma lista de tudo aquilo que ainda te afasta de Deus. Aquilo que você renunciou na oração agora comigo. Pense com calma, faça um exame de consciência e tente identificar que situações da sua vida, que pensamentos, ações, aquilo que você faz que ainda te afasta de Jesus Cristo. Essa lista você não vai precisar compartilhar com ninguém, ela é sua. Mas o que você vai fazer com ela? Feita essa lista, você vai todo dia, ao longo de uma semana, meditar se você ainda é escravo, se você ainda é dependente dessas atitudes, dessas ações.
O que você pode fazer para se tornar verdadeiramente livre? Afinal, Jesus já nos libertou de toda situação de escravidão. Então, que atitudes eu posso tomar para me libertar dessas situações que ainda me deixam afastado do seguimento de Jesus Cristo? Então, são esses 2 desafios. Ler uma passagem bíblica, ler as passagens bíblicas, as 4, que vão estar no final do vídeo, e também escolher uma delas para partilhar com um amigo ou alguém da família e dizer por que você acha que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e da sua história. Aí essa passagem bíblica, você pode postar ela no stories do Facebook, do Instagram, tirar um print e mandar para o catequista. Vamos também evangelizar através das redes sociais. Encerrando este nosso encontro, nós vamos entregar nas mãos de Maria, nossa Mãe Santíssima, toda a nossa vida, toda a nossa semana, toda a nossa história. Confiando nas mãos de Maria, ela que soube acolher Jesus Cristo, não apenas como seu filho, mas também como o Senhor da sua vida, pedindo para que através de sua intercessão, nós também, que estamos nesse caminho, nos preparando para o sacramento da Crisma, que nós também saibamos acolher Jesus Cristo como Senhor da nossa vida e da nossa história. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que você, em sua casa, possa sempre lembrar de fazer o desafio dessa semana, mas também não esqueça, reze sempre a Maria, para que ela sempre esteja intercedendo por você e por sua família. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós estivemos todos reunidos durante todo este encontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com você e com sua família, permaneça na paz do Senhor e que Ele sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida.